pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Olha só, hoje eu quero começar aqui com vocês um estudo que pode se tornar um discipulado, ou seja, a gente vai procurar fazer 12 módulos, perdão, serão 12 módulos e nesses 12 módulos nós vamos ver como é que vai ser o comportamento do grupo. A gente pode tirar um dia para fazer live, tirar dúvidas, bater papo, conversar, contar experiências, tudo isso a gente vai poder fazer. Esse estudo está num canal privativo no YouTube, ou seja, são as pessoas que pedem, que querem participar, que pedem, eu mando para eles. Agora eu quero pedir a vocês um compromisso, né? Tipo, tire um tempo para você fazer esse estudo. Não vai fazendo ele, não vá ouvindo, assistindo ele assim, aleatoriamente. Assim aqui, começa, eu estou conversando com as pessoas, as coisas estão acontecendo aqui ao meu redor, eu vou fazer. Não, tire um tempo a sós, você e Deus, para você fazer. Tá legal? E eu tenho certeza que Deus vai falar com você, eu vou tentar ser assim, bem dinâmico aqui na conversa, mas vai ser necessário tempo, tá bom? E o meu desejo é que você seja abençoado. A gente está sempre se vendo no Café com a Palavra, aquela coisa rápida, de 5 minutinhos, e aqui eu quero ter um tempo maior com você, com aqueles que querem, com aqueles que desejam, e nós vamos com certeza estreitar nosso laço de amizade com certeza absoluta. Vamos orar? Pai, muito obrigado por esse tempo, obrigado porque Tu és o Deus que prepara todas as coisas e aprove o Senhor ser agora. E muito obrigado pela oportunidade de estar gravando esse momento, Senhor. Eu quero te pedir perdão pelos meus pecados, eu quero reconhecer as minhas limitações e clamar que o Teu Espírito Santo esteja se revelando a cada um de nós e mostrando a Tua palavra e abrindo os nossos olhos espirituais. Essa é a oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém. Amém? Olha só, esse é um estudo chamado Conhecendo a Deus e Fazendo a Sua Vontade, que eu já fiz há muito tempo. Depois de alguns anos eu redescobri, achei o material, fui dar uma lida, achei fantástico, aí já com já com mais maturidade e tal. E aí eu achei fantástico. E ministrei ele pela internet, via Skype a algumas pessoas, e foi um tempo muito gostoso. E eu resolvi fazer esse canal privativo no YouTube e disponibilizar para aqueles que querem fazer e refazer. Bom, para a gente começar aqui, nós temos que definir algumas coisas. E primeira coisa a definir é que Jesus é o caminho. Essa é a nossa introdução. Jesus disse que a vida eterna é essa. Olha só, a vida eterna é essa, que conheçam a Ti, único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, aquele que Tu enviastes. Então, em João 17,3 está Jesus definindo o que é a vida eterna. A vida eterna é que conheçam a Deus como único Deus e a Jesus Cristo, aquele que Ele enviaste. Agora, como eu vou conhecer a Deus? Daí, como é que eu vou conhecer Deus? Como é que eu vou... Você vai me apresentar a Deus? Bom, o conhecimento de Deus, ele não vem por método, ele não vem por jeitinho, ele não vem por programas, ele vem através de relacionamento. E esse tempo aqui, você vai passar a conhecer Deus através de quê? Através de um relacionamento pessoal com Ele. Deus revela a sua vontade e convida você a juntar-se a Ele, aonde Ele já está operando. Então essa vai ser, esse é o modus operandi de Deus. Ele está aqui, Ele morreu, deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, e Ele busca ter um relacionamento com a gente. E nós temos que ter um relacionamento com Ele. E esse relacionamento vai ser com um tempo. Tempo de dedicação a esse relacionamento. Como você tem tempo com seus filhos, com o seu cônjuge, não é verdade? Com amigos, e você vai ter que ter um tempo de relacionamento com Deus. E à medida que você seguir Jesus, um dia de cada vez, Ele guiará segundo a vontade de Deus. Ele vai te guiar segundo a vontade de Deus. Então nós já sabemos, relacionamento com Deus não vai acontecer através de programa ou método, é através de relacionamento, é tempo, é tempo. E conforme eu vou conhecendo Deus, Ele vai me guiando na sua vontade, nos seus propósitos. Fechou? Então vamos lá. Um relacionamento de amor com Deus. Você quer experimentar uma vida ao máximo, uma vida mais assim intensa com Deus? Isso será possível se tiver a fim de responder ao convite de Deus de ter um relacionamento com você.
Por quê? Porque muitas vezes nós temos uma vida que a gente fala assim, cara, minha vida espiritual, minha vida com Deus é uma vida um tanto quanto simples demais. Eu vou à igreja, da igreja eu vou para casa, não matei, não roubo, não mato, não roubo, não fumo, não bebo, pronto. Não, não é isso. Deus quer algo muito mais profundo com você. Deus quer um relacionamento pessoal com você. Deus quer se revelar a você, certo? É se revelar. Deus quer se mostrar a você. Para isso precisa de tempo, para isso precisa de amor, ok? Mas como isso vai acontecer? Mas parece ser meio difícil, né? Mas como é que um Deus Todo-Poderoso vai se relacionar comigo? Então vamos ali. 1 Coríntios 2,14 diz o seguinte: ora, o homem natural, ele não aceita as coisas que são do Espírito de Deus, certo? Por quê? Porque parecem para o homem loucura. As coisas de Deus para o homem parecem loucura. E o homem não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, tem coisas que não dá. O ser humano normal ele não vai entender. Por quê? Porque se discerne espiritualmente. Então, nós temos que ter o discernimento do Espírito Santo de Deus para a gente entender as coisas de Deus, certo? Para a gente entender as coisas de Deus, precisamos ter o Espírito Santo de Deus. E muitas vezes a gente já está até assim, é muito frustrado com a nossa vida espiritual, frustrado até mesmo com a nossa vida, desanimado, muitos em depressão, não é? Pessoas que estão com a vida arrasada, né? Qualquer que seja as circunstâncias que você está vivendo agora, o meu desejo é que de alguma forma, durante esse tempo que nós estivermos aqui, certo? Você possa ter um encontro genuíno com o Senhor. Esse é o meu desejo, que você tenha um encontro genuíno com o Senhor. Por quê? Porque através desse encontro genuíno com o Senhor, com certeza gerará um relacionamento e as coisas vão começar a caminhar diferente para a sua vida, né? Durante esse tempo aqui, nós vamos identificar com clareza a atuação de Deus em sua vida. Então, no decorrer do discipulado desses nossos encontros, você vai começar a identificar com clareza a atuação de Deus na sua vida. Você vai crer nele e em todas as suas promessas, porque tem promessas de Deus pacas, meu. Você vai ajustar sua crença, seu caráter, seu comportamento a ele e aos seus caminhos, que é esse o objetivo. O mundo quer que Deus se ajuste ao mundo, mas não é Deus que vai se ajustar ao mundo, é o mundo que tem que se ajustar a Deus. Né? No caso, não é nem o mundo, porque o mundo já é no maligno, são as pessoas. Então, isso aqui serve para a pessoa, como também para a igreja. Ou a igreja ou o indivíduo se ajusta à vontade de Deus, ou ele está fora do processo. Deus nunca vai se ajustar às nossas vontades, às nossas igrejas, aos nossos desejos, aos nossos mimos. Entendeu? Então, o que vai ter que acontecer? Nós vamos ter que nos ajustar à vontade de Deus. Esse tempo aqui também vai te ajudar a enxergar o rumo que ele estiver tomando na sua vida e a obra que ele quer realizar através de você. Entenda uma coisa, esse discipulado, esse tempo com você, é para a gente identificar a vontade de Deus e como ele quer exercer, realizar essa vontade através das nossas vidas, tá? Não é, eu quero saber a vontade de Deus para minha vida, eu não sou o centro aqui é Deus. Saber com clareza isso, né? Saber com clareza o que você precisa saber assim. E por último, experimentar Deus operando através de você, aquilo que somente Ele pode fazer. Isso vai ser uma coisa tremenda. Por quê? Porque quando começar Deus a fazer coisas na sua vida, você vai perceber, e as pessoas que estão à sua volta vão perceber, cara, isso só pode ser feito por Deus. Só pode ser feito por Deus, né? Não tem como fulano fazer isso. Bom, essa é uma tarefa impossível, né, para esse tempo nosso aqui. Essas são as coisas que só Deus pode fazer na sua vida. Tentarei servir apenas como um facilitador, tá bom? Então, eu serei só um facilitador, porque esse processo, tudo isso, é Deus que vai realizar na sua vida, não é mais ninguém. Mas nós precisamos de um professor. Aí você talvez deve estar perguntando, você é o professor? Não, eu não sou o professor. Não, quem é? Vamos lá. O Espírito Santo de Deus será o seu professor pessoal. Em João 14, 26, ele diz assim, mas aquele, o Consolador,
o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Então, pronto, nós temos aqui um professor. E se alguém quiser, ele fala mais assim, olha só. E se alguém quiser fazer a vontade de Deus, há de saber se a doutrina é dele ou se eu falo de mim mesmo. Como é que você vai saber se esse estudo aqui é de Deus ou não? Se você tiver o Espírito Santo vai te revelar. Então o Espírito Santo revela se é de Deus, a vontade de Deus. O Espírito Santo de Deus nos conduz, nos ensina, nos revela todas as coisas, correto? Deixa eu ver aqui. E quando eu apresentar aquilo que vejo como sendo um princípio bíblico, você poderá depender do Espírito Santo, é o que eu acabei de falar. Por exemplo, a gente vai apresentar um princípio bíblico aqui, você tem o Espírito Santo como seu mestre para dizer se é verdade ou não, isso está na palavra de Deus ou não. Bom, mas nós precisamos de uma autoridade para a gente poder passar um conhecimento. Qual vai ser a nossa autoridade? Ah, é o diploma. Não, não é diploma de teologia, nada disso. A autoridade está aqui, vou te apresentar a Bíblia, tá bom? Essa é a nossa autoridade. A Bíblia é a palavra de Deus para você? Você tem consciência disso, que a Bíblia é a palavra de Deus para você? O Espírito Santo honra e utiliza essa palavra aqui. O Espírito Santo honra e utiliza. As Escrituras serão a fonte de autoridade em matéria de fé e prática. Você não pode confiar em tradições e experiências. Tá? Tem muita gente que baseia sua vida espiritual em tradições e experiência. Não é por aí o caminho, tá? Nós temos que, se as nossas experiências, as nossas tradições condizem, não chocam com essa palavra, tudo bem. Agora, não se baseie por isso. A gente não pode ter uma coisa somente, uma referência só, para nortear a nossa vida. Então, a minha vida não pode ser uma determinada experiência que eu tive ou você teve, e também algumas tradições, quer seja da minha nação, da minha família, sei lá, de onde eu moro, né? Qualquer acontecimento significativo na sua vida será o resultado da atuação de Deus com você. Ele está infinitamente mais interessado na sua vida do que eu e você. Permita que o Espírito de Deus o conduza em um relacionamento íntimo com o Deus do universo, que é poderoso para fazer tudo e muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Isso está em Efésios 3:20. Então, ele vai fazer isso. Né? Nós temos que permitir que o Senhor do universo, o Todo-Poderoso, ele venha e faça isso em nossas vidas. Ok? Vamos lá, deixa eu passar aqui para diante. Então, tá dando para você entender. Nós estamos começando um relacionamento com Deus, tá? Não é um... Ah, agora é um método, é um métodozinho que foi criado, Não, não é. Nós vamos começar aqui a aprender a ter um relacionamento pessoal com Deus e o que Deus quer fazer nas nossas vidas, né? Deixa eu ver. Quem é que realmente conhece o caminho que vai levar você a realizar o propósito de Deus para a sua vida? Né? Jesus. E ele disse, eu sou o caminho. Então, por exemplo, eu sempre falo, existem 3 verdades que qualquer ser humano na Terra, eles querem saber. Primeiro, todo mundo quer um caminho. Todo mundo quer um caminho. Aliás, são 3 questões, melhor dizendo, que todas as nações, as pessoas têm. Todos querem um caminho. Todos querem uma verdade para crer. Não é? Por isso que existem milhares de deuses, milhares de seitas e religiões e tal, espiritualidades, aquilo outro, porque todos querem algo para crer. Todos querem um caminho para seguir. E ninguém quer morrer. E eu sempre digo que essa resposta está muito simples, ela está em uma pessoa. Jesus diz, eu sou o caminho. Então, se você quer um caminho para seguir, é Ele. Eu sou a verdade. Você quer uma verdade para você crer? A verdade é Ele. E eu sou a vida, porque você não quer morrer, quer ter vida eterna, a vida é Ele. Então, entenda o seguinte, Jesus é o caminho. Ele não disse isso, olha só. Ele não disse, eu te mostrarei o caminho. Jesus não disse isso. Ele também não disse, eu darei a você um mapa. Ele não falou isso. Ele também não disse, eu direi qual rumo que você deve seguir. Não.
Ele disse, eu sou o caminho. Jesus conhece o caminho, ele é o próprio caminho. Tá? Existe uma história que, por exemplo, você já ficou perdido em algum lugar? Né? Aí você chegar para a pessoa e falar assim, vem cá, como é que eu chego em tal lugar assim? Aí existem algumas formas, por exemplo, a pessoa fala, olha, você vai direto aqui, dobra a direita, pá, pá, pá. Hoje tem um GPS, mas vamos supor que você não tem um GPS ali, você está sem celular, está sem sinal, você vai perguntar a alguém. Aí a pessoa, você dobra a direita, dobra a esquerda, segue em frente, tal, tal, tal. Isso é uma forma. E é uma forma até mais difícil, né? Porque você tem que memorizar e tal, tal, aquela coisa toda. E a outra forma? A outra forma é a pessoa falar assim, abre a porta, eu te conduzirei até lá. Eu vou junto. Assim é Jesus, sabe? Jesus não fica assim, vai, 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 que eu resolvo no caminho. Não, não, não. Vai, 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 vai indo, circulando, circulando. Não. Jesus fala assim, olha, abra a porta do seu coração e eu vou com você. Eu sou o caminho. Você não vai estar com um mapa na mão, você não vai estar com um GPS na mão, você está com o caminho do seu lado. É outro nível, né? É outro nível. Deixa eu ver aqui. Olha só, quando chega o ponto de confiar em Jesus para dirigi-lo, um passo de cada vez, você experimenta uma nova liberdade. Não é? Se você não confia em Jesus para guiá-lo desta maneira, o que acontece é que você não vai saber para onde ir. Por quê? Porque nós vamos ficar como aquela pessoa perdida, chega numa esquina para a direita, para a esquerda, para que lado eu vou, subo, eu desço, o que eu vou fazer? Então nós precisamos, observe só o mundo como está ao nosso redor, olha que loucura que está o mundo, olha que milhares de caminhos nós temos para seguir. Dá uma olhadinha, isso é uma coisa legal de você fazer, pega alguns amigos do seu passado e observe muitos como se perderam, se destruíram. Olha alguns artistas de aí, que o povo muito fica espelhado em artistas e tal. Você vê pessoas que começaram tudo direitinho, depois destruíram as suas vidas todas. Por quê? Porque escolheram o caminho errado. Não é? Então, por exemplo, a gente aprender a depender de Jesus para tudo na nossa vida, confiar plenamente nele, é o melhor caminho, tá? Descobri em minha própria vida que posso deixar tudo nas mãos de Deus. Então, me preocupo com as orientações que ele vai me dando a cada dia. Ele me dá o bastante para preencher cada dia com um significado e um propósito. Se eu fizer tudo o que ele mandar, estarei exatamente no centro de sua vontade, quando ele indicar para mim uma tarefa especial. Ou seja, se você já todos os dias você viver na dependência do Senhor, quando chegar um momento de uma tarefa assim, uma missão especial, cara, você não vai dar bola fora. Você já vai estar acompanhando Jesus. Jesus vai fazer parte do seu dia a dia. E vamos dar um exemplo sobre isso. Olha só, Abraão. Veja bem, o que aconteceu com Abraão? É um exemplo desse princípio de vida de um personagem bíblico. Este homem caminhava pela fé. Abraão caminhava pela fé. Olha só, vamos ler a respeito do chamado de Abraão aqui. Olha só. E o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação. Abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu ser uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, a Abraão, como o Senhor lhe ordenara. Viu só? Esse cara, ele ouviu o chamado de Deus. Ele não tinha a Bíblia, ele não tinha um exemplo de todos os profetas, ele só ouviu uma voz de Deus falando para ele, cara, sai e vai. Ele teve fé suficiente e pegou, meu amigo, botou a viola no saco, obedeceu a Deus e saiu. Foi conhecido como o pai da fé. Se nós, no lugar de Abraão, nós vimos que ele, não, para um pouquinho, Senhor, você está louco, como é que eu vou largar minha família, como é que eu vou mudar de cidade, como é que eu vou fazer isso, como é que eu vou fazer aquilo? Você não vê Abraão discutindo. Gente, toda vez que a gente discute, fica tentando debater com Deus alguma ordem dele, dá BO, dá problema. Então, ele pegou e foi seguiu, e seguiu.
Então é esse nível de relacionamento que nós precisamos ter com Deus. E nós ficamos colocando um monte de empecilhos, colocando um monte de situações para que a gente não cumpra aquilo que Deus realmente mandou. O que Deus disse, qual foi o grau de especificidade de Deus para Abraão? Gente, me diz uma coisa, qual? Qual foi o grau? Deus disse, Deus deu detalhes para Abraão? Deus não deu detalhes para Abraão. Deus simplesmente mandou Abraão seguir, né? Muitas vezes, como foi no caso de Abraão, Deus chama a pessoa para apenas segui-lo, certo? Apenas segui-lo, né? Deus não dá muitos detalhes. E é muito mais provável que você seja chamado para segui-lo um dia de cada vez, em vez de que ele mostre todos os detalhes para você, né? Aí para você poder começar a obedecer. Tem muita gente assim, não, Senhor, eu vou te obedecer sim, mas vai cá. Me passe os detalhes, eu quero ver o organograma dessa aventura, eu quero ver o organograma dessa missão, eu quero saber isso, eu quero saber. Esquece, não vai ser assim. Não foi assim com Abraão. Com alguns, ele deu alguns detalhes mais específicos, mas com outros não. Ponto. Deus chamou para segui-lo. Jesus chamou os seus discípulos para quê? Para segui-lo. Jesus não chamou os seus discípulos para assumir cargo em igreja, só para segui-lo. Me segue, vem comigo. Vem. Entendeu? Lembra quando um falou assim, Senhor, onde é que o senhor mora? Ele falou, vem comigo e vê. Não é? Então vamos lá. Tem uma coisa que, inclusive, isso aqui eu falei com meu filho quando ele estava em dúvida do que fazer, quando terminou o segundo grau, e ele naquela dúvida, aquela crise, aquela coisa, ele chegou para mim, o que eu faço? Meus amigos estão falando em faculdade, os outros estão em escola técnica, o que eu faço? Eu falei, simples, eu vou te dar um conselho da palavra. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas. Nós estávamos falando de algumas coisas, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal, está em Mateus 6,33. E ele seguiu isso e Deus tem abençoado a vida dele grandemente, né? Olha só, dentro dessa questão de obediência a Deus, nós temos que aceitar algumas coisas. Então vamos lá. Aceite que Deus é totalmente confiável. Senão não dá para andar com um cara que eu não confio, meu. Como é que eu vou andar com alguém que eu não confio? Então eu tenho que aceitar, essa pessoa é totalmente confiável. Então Deus, para mim, é totalmente confiável, certo? Aceitar seguir a Deus um dia de cada vez. Sim, ele vai te mandar dar um passo de cada vez que você dá. Lembra lá no deserto, como eu tinha uma nuvem, a nuvem andava, eles andavam, a nuvem não andava, não andava. Pronto. É um passo de cada vez. Aceite segui-lo mesmo quando ele não te revela todos os detalhes. Ele simplesmente mandou você fazer uma coisa, faça. Não fique perguntando detalhes a Deus. Gente, porque Deus, lá em Isaías, se eu não me engano, 46:10, diz assim, eu sou o Deus que estabeleço o fim desde o começo. Cara, o roteiro já está pronto. Só depende de nós obedecermos. Só isso. Ele já sabe o fim da sua vida, da minha vida, já está pronto. Só depende de nós obedecermos, queremos ser usados por ele. Agora, eu tenho livre-arbítrio, eu posso simplesmente chutar o pau da barraca e viver o meu bel prazer. Aí é por minha conta e risco. Sacou? Vamos lá. Permita que ele seja o quê? O seu caminho. Então nós temos que confiar em Jesus, confiar em Deus para a gente caminhar com ele. Nós temos que aprender a viver um dia de cada vez. Nós temos que aprender a obedecê-lo mesmo que ele não conte todos os detalhes. E nós temos que entender e aceitar que Jesus é o caminho e ponto final. Se você não puder concordar com esses pontos, então fica difícil a gente continuar o discipulado aqui, o bate-papo, esse estudo, porque a gente vai estar malhando em ferro frio, não é? Concordou com esses pontos? Então vou repetir. Aceite que Deus é totalmente confiável. Você confia em Deus, você vai seguir um dia de cada vez, e mesmo que ele te peça para fazer algo que ele não te dê todos os detalhes, você vai fazer e crer que Jesus é o caminho. Então, se nós estamos nessa mesma vibe, a gente vai poder continuar aqui, né, esse nosso bate-papo. Bom, eu tenho como exemplo, eu busco sempre ter como exemplo Jesus Cristo, sempre tenho, sempre terei, ele é meu exemplo. Eu sigo o conselhão de Paulo, que ele fala assim, olha só, seja meus imitadores como eu sou de Cristo. Então eu fico pensando, Paulo era imitador de Cristo, então eu vou na vibe de Paulo. E eu aprendo com Jesus, porque Jesus imitava só o Pai. Então eu vou ser um imitador de Jesus. Pronto, ele imitava só o Pai, olha só. Ó,
Jesus procurava observar onde o Pai estava agindo e juntava-se a ele. Vamos lá. No decorrer desse tempo nosso, durante toda a sua vida, haverá ocasiões quando você terá vontade de reagir conforme a sua experiência ou a sua própria sabedoria. Tal abordagem terá problemas para você, isso trará problemas para você. A diretriz deve ser a seguinte: tome sempre, olha só, a Bíblia como referência da verdade, tá? Tome sempre a Bíblia como referência da verdade. Procure observar a maneira como Deus fala e como ele age nas Escrituras. Tome suas decisões e avalie suas experiências à luz dos princípios bíblicos, sacou? Então, deu para entender, né? Então, é agora, nesse tempo nosso, e em toda a sua vida vai ter que ser assim. Não é tomar as decisões no nosso bel prazer, é avaliar segundo os princípios do Senhor. Quando você estuda a Bíblia, quando você estudar a Bíblia, não baseie as suas decisões num texto ou num ponto isolado. Procure encontrar a maneira usual como Deus trabalha ou age por toda a Bíblia. Quando você aprender a forma como Deus opera através da história, operou, melhor dizendo, através da história, você pode confiar que ele vai agir da mesma maneira em sua vida. A sua experiência é válida somente se for o quê? Confirmada pela Bíblia. Então, preste bem atenção, vamos prestar bem atenção nisso. Nós temos que conhecer Deus, ver como é que ele agiu durante a história, como é que ele se comportou durante a história, e ver o que está acontecendo com a gente hoje, e conhecer os princípios dessa palavra. Por exemplo, Deus não vai ser justo num momento e injusto no outro, verdadeiro em um momento e mentiroso no outro momento, não é? Então, nós temos que entender, conhecer a Deus, ter intimidade com Ele, ter intimidade com a palavra dEle, ver como Ele agiu durante o tempo aqui de Jesus na Terra e toda a história que Jesus agiu, e nós vamos fazer o quê? Basear, então, nossas decisões, basear, então, nossa vida em cima desses ensinamentos, em cima desses exemplos. Fechou? Deu para você entender? Então, beleza. A Bíblia é o seu guia, olha só. Os cristãos estão cada vez menos buscando a orientação bíblica para a sua fé e prática. Por esse motivo, as pessoas estão buscando soluções em programas, métodos mundanos que aparentam ter resposta para os problemas espirituais, certo? Olha só, eu uso, e eu também uso, aqui o escritor fala, eu uso a palavra de Deus como guia naquilo que devo fazer. Tá? Esse é meu lema, usar essa palavra. Então, por exemplo, o que tem acontecido hoje? O mundo, a igreja que somos nós, ela tem deixado de usar a palavra para guiá-las nas decisões do seu dia a dia, e com isso ela tem ficado muito mundana. Tá? Então, nós temos tomado as nossas decisões baseadas nas nossas experiências, sem buscar a experiência de Deus, e com isso nós estamos nos parecendo cada dia mais com o mundo, cada dia mais com as paixões desse mundo, nos envolvendo com isso, nos afastando de Deus. Entendeu? Então nós temos que basear nossas decisões, nós temos que viver, ter nossa vida norteada por essa palavra, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. E sim, tem muita gente que fala assim, mas eu tive uma experiência assim. A tua experiência, ela não pode ser a base para toda a tua vida ou para a vida de outras pessoas. A sua experiência foi um momento que você teve uma experiência, essa experiência colocada, ela está em conformidade com a palavra? Está, então beleza. Tá? Mas você não pode basear a sua vida só por um momento isolado, né? Deixa eu ver aqui. O que fazer para que a palavra de Deus seja o nosso guia? Quando busco a direção de Deus, insisto em seguir as diretrizes que encontro na palavra de Deus. Entendeu? As diretrizes. Será que Deus chama as pessoas sem dar os detalhes de uma só vez? Sim, a gente sabe que ele faz isso. Sabemos que Deus chamou Abraão para seguir, né, dessa maneira. Esse padrão não aparece em toda a Bíblia, então talvez não seja assim comigo. Ele pode fazer com isso
com tudo, com uma pessoa como ele fez com Abraão, né? Pode fazer comigo, pode fazer com você, mas com outros ele não fez isso. Você lembra quando ele mandou Moisés construir o tabernáculo e tal, o templo, tudo aquilo? Era tudo bem detalhado. Era uma outra situação. Era uma outra situação. Então, nós temos que entender. Por exemplo, agora a sarça ardente vai ser o referencial para mim ouvir Deus. Não, se Deus aparecer nessa... Quantas vezes Deus apareceu numa sarça ardente nas Escrituras, durante toda a história da humanidade? Uma vez. Então, isso não pode ser o fato isolado, certo? Eu não, agora só vou acreditar se for assim. Não é, entendeu? Então, Deus vai agir de outras maneiras. Por alguns casos, Deus fornece mais detalhes. Em alguns casos, melhor dizendo, Deus fornece mais detalhes do que em outros casos. Olhamos para o chamado de Moisés e vemos que Deus deu a ele uma ideia mais clara na tarefa que havia de realizar do que em outros casos. Em todas as situações, no entanto, as pessoas tinham que ficar perto de Deus para terem a sua direção diariamente. Para Moisés e os filhos de Israel, Deus provou que a liderança diária através de uma nuvem, por exemplo, durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. Pedro, André, Tiago, João e Paulo, certo? Esses aí, Deus não revelou muitos detalhes sobre a tarefa que havia de cumprir. Ele disse apenas o quê? Segue-me e mostrarei o caminho a vocês. Então, a Moisés ele já deu mais detalhes. Né? E dava os detalhes naquela questão das pragas e tal, não joga o cajado no chão e tal. Deus ia dando detalhes. Já Abraão não foi assim. Já Pedro, Tiago, João e o barquinho, não foi assim, certo? E qual é a vontade de Deus para a minha vida? Você já parou para pensar, já se perguntou pensando nisso? Quando a pessoa procura conhecer e fazer a vontade de Deus, muitas fazem a seguinte pergunta: qual é a vontade de Deus para a minha vida? Né? E essa pergunta, ela deve ser dada uma mudadinha nela, sabe? Porque a gente acaba sendo muito, assim, egocêntrico, sendo muito as coisas centralizadas em mim. Por exemplo, qual a vontade de Deus para a minha vida? Não seria essa pergunta, seria assim, qual a vontade de Deus? Sacou? Por quê? Porque qual o desejo maior de Deus? Deus quer realizar a sua vontade, que é santa, perfeita e agradável, através das nossas vidas. Não é assim, Deus quer realizar uma vontade específica na vida do Carlos, na vida do Paulo, na vida do João, na vida... Não, ele tem o propósito e o projeto dele, ao qual ele estabeleceu pela sua mente maravilhosa e o seu desejo, ele é Deus onipotente, de estabelecer, fazer ele agir na terra através do seu povo. Então, ele pode fazer tudo no estalar de dedos? Pode. Ele quis agir através de nós. Então, o caminho é esse. Deus quer agir através de nós. Qual é a pergunta? A pergunta certa é: Deus, qual é a sua vontade? Então, seguindo, o exemplo de Jesus, para saber como conhecer e fazer a vontade de Deus, nosso melhor exemplo é Jesus. Durante 33 anos que passou na terra, ele cumpriu cabalmente todas as tarefas que Deus lhe deu. Deus lhe deu. Jamais deixou de realizar a vontade do Pai, né? Jamais pecou. Você gostaria de saber como Jesus veio a conhecer e realizar a vontade de Deus? Então vamos lá. Ele fala aqui, vamos dar uma olhadinha aqui. Só subir a página aqui, por exemplo. João 5, 17, 19 e 20 diz assim: Mas Jesus lhe respondeu: Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Disse-lhe, pois, Jesus: em verdade vos digo, que o Filho de si mesmo nada pode fazer, senão o que vir o Pai fazer. Porque tudo quanto faz o Filho, faz igualmente, porque tudo quanto ele faz igualmente o Filho. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que ele mesmo faz. Maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Então está em João 5, 17 e 19. Então vamos lá. O exemplo de Jesus, que eu falei que é o padrão para nós. O Pai trabalha até agora, então Jesus não era um preguiçoso.
Jesus tinha uma missão, tinha um foco e ele ia em frente. Para, Jesus, espera um pouquinho, vamos dar uma arejada na cabeça. Não tem esse papo. Meu pai trabalha até hoje, eu tenho um foco, eu tenho um time, eu tenho um tempo, eu tenho uma missão, eu tenho um objetivo e eu tenho um comando, que é do pai. É dele que eu vou ouvir o comando. Não adianta ficar falando para mim, para, não faz isso, não faz aquilo. Eu tenho um comando. E eu ouço o comando. Cara, é isso que Deus está falando para nós, que Jesus está falando para nós. Cara, você também que está me ouvindo, você tem uma missão. Certo? Você tem uma missão, você tem um time, tá? Tem um tempo de Deus para realizar essa missão. E você tem um comando, alguém que te comanda, que é o próprio Deus. Ok? Então, ele fala assim, agora Deus me põe a trabalhar. Ou seja, Deus colocou Jesus nessa missão. Não faço nada por minha própria iniciativa. Ou seja, Jesus ele não toma iniciativa sem saber a vontade do Pai. Ele fala, fica observando para ver o que o Pai está fazendo. Ele fala, eu só faço o que eu vejo o meu pai fazer, então ele observava o pai fazer. Faço aquilo que vejo que o meu pai está fazendo. Veja que o pai me ama, né? Ele me mostra tudo o que ele mesmo está fazendo. Ou seja, qual é o nosso exemplo? Nós temos que seguir na missão, ouvir a voz de comando, observar onde Deus está agindo, nos unirmos a Ele e fazer aquilo que Ele faz. Não adianta a gente querer reinventar a roda. Lembro do Mário, o Mário Cantarella, meu amigo Mário, meu irmão Mário Cantarella lá nos Estados Unidos. A gente estava junto e ele, pô, Camilato, tem gente que fica querendo reinventar. Se o trabalho já é feito assim, por que eu vou ficar reinventando a roda? E é verdade, tem coisas, ó, Deus já nos deu tudo mastigado, tudo prontinho. Quando você chega lá no livro de Coríntios, Paulo fala assim, ó, que nós temos uma missão. Sabe qual é? Reconciliar o mundo com Deus. Isso, e nós temos uma palavra para isso, a palavra da reconciliação. Então já está tudo pronto, cara. Quando Jesus morreu na cruz, ele falou, está consumado, morou? Está consumado, não tem que vocês ficarem inventando nada. Mas vamos seguir aqui. Este exemplo é para a sua vida pessoal, para a igreja. Não é apenas um método, passo a passo para conhecer e fazer a vontade de Deus. É uma descrição de um relacionamento de amor através do qual Deus realiza o seu propósito, os seus propósitos. Eu resumiria tudo da seguinte maneira: procurar ver onde Deus está agindo e nos juntarmos a Ele, certo? Isso é grande sacada. Então tem gente que fala assim, eu não sei o que fazer, eu não sei que direção tomar. Cara, para e fala assim, Deus, me mostra onde o Senhor está agindo ao meu redor. Talvez Deus está agindo tanto ao teu redor, mas a cegueira para saber, Deus, qual é a sua vontade para a minha vida, qual é a sua vontade para a minha vida, e Deus está de lá. Cara, eu não estou preocupado com a tua vontade. O meu propósito é realizar a minha vontade através de você, cara. E você está aí procurando um propósito para a tua vida, que eu tenho que ter um propósito para a tua vida, eu tenho que ter uma vontade específica para você. Qual é, meu? Quem é você na fila do pão, maluco? E Deus está agindo ao nosso redor, está agindo ao nosso... E a gente está preocupado com isso, fazendo a pergunta errada. Bom, Deus está sempre agindo ao seu redor. No momento, Deus está agindo ao seu redor, ao redor da sua vida. Uma das maiores tragédias entre o povo de Deus é que, enquanto as pessoas anseiam profundamente em ter uma experiência com Deus, quer dizer, é aquilo que eu falei, e ele já tem feito isso. Deus tem agido, Deus tem dado experiência que as pessoas não enxergam, certo? As pessoas não conseguem experimentar a atuação de Deus porque não conseguem enxergar Deus agindo. Então, por quê? Porque não tem um relacionamento com Deus. Não conhece os modos operantes de Deus, não vê como Deus está agindo. E aí fala, eu preciso ter uma experiência com Deus, eu preciso ter uma experiência com Deus. Deus precisa me falar. Bom, pera um pouquinho. Jesus fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Deus, ele fala, essa aqui é a palavra de Deus, correto? Então, quando eu abro isso aqui, que eu leio, é Deus falando comigo, bicho. O problema é que a gente está lendo isso aqui como um livro e ficamos fechando, falando, Deus, agora fala, desce um anjo aí do céu, toque as trombetas, trema-se a terra, e o Senhor comece a falar. E talvez Deus está lá no céu, ô figura, eu acabei de falar contigo através da minha palavra. Pô, você é que não entendeu, bicho. Quem está fora da sintonia é tu, não sou eu. Deu para você entender? E aí as pessoas ficam assim, mas Deus não fala comigo, Deus nunca fala comigo. Será que não? Ou será que eu que nunca ouço Deus? Né? Deixa só eu adiantar aqui. Vamos lá.
São cinco tópicos que a gente fala por dia aqui, já estamos no terceiro. Então vamos resumir esse que nós acabamos de falar. Procure entender o que Deus diz e como ele age na Bíblia. E tome as suas decisões aplicando esse princípio. A Bíblia é o meu guia de fé e prática. Nós temos que aplicar isso. A pergunta certa é qual é a vontade de Deus, e não, Deus, qual é a tua vontade para a minha vida? Procurarei ver onde Deus está trabalhando e vou me juntar a Ele. E Deus está sempre agindo ao meu redor. São verdades que nós aprendemos nessa parte que eu acabei de falar. Agora, nós temos que aprender a ser servo. O grande problema de hoje também é o seguinte: a gente a gente não tem Deus como nosso guia, não tem o Espírito Santo como aquele que vai o nosso professor, o nosso mestre, nos afastamos da Bíblia, não temos Jesus como exemplo nosso, depois dá tudo errado e a gente fica reclamando. Mas esse tempo aqui é para a gente resgatar isso. Você vai depois reouvir isso aqui, porque vai ser uma por semana, dá para você relembrar, procurar na palavra e tal, e ver, anotar, faça anotações. Né? Por exemplo, nós hoje queremos todo mundo ser mestre. Hoje a moda é criar líderes, ser mentor de pessoas e criar líderes. Veja bem, criar líderes. Nós temos que criar líderes, 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 líderes. E Jesus chegou assim e falou assim, ide por todo mundo e faça líderes de todas tribos, raças e nações. Não, ide por todo mundo e fazer discípulos. Certo? Nós estamos querendo ser servidos, gente. Não, mas eu sou pastor, eu sou presbítero, eu sou diácono, eu sou uma autoridade, eu sou um deputado, eu sou isso, eu sou aquilo, eu preciso de um tapete vermelho, eu preciso ser honrado, servido. Cara, a liderança só quer ser honrado, honrado, honrada. Vamos ver o que é um ser, vamos aprender um pouquinho de servo. Vamos lá, eu vou te falar aqui o que Jesus falou aqui, no Paulo falou, melhor dizendo, em Filipenses 2, 5, 8. Tendes, tem que seguir, a gente tem que seguir isso. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, ou seja, o mesmo sentimento de Jesus tem que estar em nós. E qual? O qual, subsistindo em forma de Deus, ou seja, sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Certo? Então Jesus poderia chegar aqui, eu sou o cara, maluco, eu sou um cara, eu sou o filho de Deus. Ei, não se considerou ser igual a Deus. Coisa que ele poderia se firmar nisso. Mas esvaziou-se de si mesmo e tomou a forma de líder. Tomou a forma de um cara para ser honrado? Não. Tomou a forma de servo. Tornando-se semelhante ao homem e achando em forma de homem, humilhou-se a si mesmo e tornando-se obediente até a morte de cruz, Filipenses 2, de 5 a 8. Certo? Então, nas instruções que deu aos seus discípulos sobre como ser servo, né? Ele descreve como, Paulo está descrevendo aqui, está falando aqui, melhor dizendo, como ser um servo. Então, nós temos que nos espelhar em Cristo. Cristo sentou na mesa e na cadeira e falou assim, vem lavar os meus pés? Não. Cristo sentou na mesa e falou assim, bom, agora me sirva, eu estou na cabeceira da mesa, que eu sou o Cristo, o Filho de Deus, vamos lá, vê o que tem de melhor aí, joga para mim porque eu tenho que ser honrado? Não. Olha só, e quando os discípulos discutiam quem era o maior no reino dos céus, ele falou assim em Mateus 20, 26 e 28, não será assim entre vós. Antes, qualquer que entre vós quer se tornar grande, seja esse o que vos sirva. Opa, peraí, é o contrário. Eu quero ser grande no reino de Deus, então aqui nesse reino do mundo eu tenho que servir, não ser servido. Sirva. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, será o vosso servo. Entendeu? Ser o primeiro será vosso servo. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar sua vida em resgate de muitos. Então, está aqui, Mateus 20, de 26 e 28. É o contrário, eu quero servir, eu quero ser reconhecido, eu quero ser grande, então aqui eu tenho que servir. Eu quero ser o primeiro? Não precisa ser o primeiro. Tem gente que quer ser primeiro em tudo, não. Eu quero primazia? Não. Não é assim. Eu quero ser honrado? Então eu honro. Eu honro as pessoas, não fico procurando honra para mim. Certo? Jesus também falou sobre o nosso relacionamento com Ele. Assim como o Pai me enviou,
também eu vos envio a vós, João 20, 21, aí é missões, maluco, não tem como correr disso. Olha só, como o meu pai fez comigo, eu faço com vocês. O meu pai me enviou para o mundo. Pega essa aqui, segura essa no seu coração. O meu pai me enviou ao mundo para resgatar o mundo, correto? Deus enviou seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou, Deus despachou Jesus para a terra, Deus lançou Jesus na terra. E depois que Jesus cumpre a sua missão, ele chega para os seus discípulos e fala assim: agora eu lanço vocês ao mundo. Deus deu Jesus à igreja e Jesus deu a igreja para o mundo. Mas será que é isso que está acontecendo hoje? Preste atenção, vou repetir. Voltar a fita aqui. Deus deu Jesus para a igreja, ele é o cabeça da igreja, não é assim que ele diz? Ele é o cabeça da igreja, mas Jesus deu a igreja para o mundo, que somos nós. E nós estamos fechados em quatro paredes fazendo culto para crente. Crente agradando o crente. Crente pregando para crente. Por quê? Porque a gente não entendeu que nós fomos dados a Deus para o mundo, por Deus para o mundo, e não para a gente ficar se retroalimentando, entendeu? Todo mundo só se alimentando, crente, e o mundo se perdendo. Nós temos bilhões de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, e nós estamos dentro de quatro paredes só pregando. Deus deu Jesus para a igreja, para o mundo, para todo aquele que nele crê, e Jesus deu a igreja para o mundo. Se você não está indo levar a palavra de Deus, você está errado. Bom, vamos lá. Talvez se a sua definição, vamos lá, definição de servo. Talvez a definição de servo nosso é a seguinte, que a gente aprende. Bom, servo é aquele que sabe, pergunta ao seu mestre, mestre, o que tu queres que eu faça? Aí o mestre fala, eu quero que você ligue o ar-condicionado. Aí eu vou lá e ligo o ar-condicionado e obedeço o mestre. Mas essa seria a boa descrição de servo? Bom, deixa eu te falar aqui. Tem uma passagem na Bíblia que diz assim, Jeremias 18, de 1 a 6, diz assim, a palavra que veio do Senhor a Jeremias, dizendo, levanta-te e desce à casa do olheiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci, pois, à casa do olheiro, e eis que ele estava ocupado com a sua obra sobre as rodas, a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se estragou na mão do olheiro, tomou a fazer dele outro vaso, conforme pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como o barro na mão do olheiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Então vamos lá, vamos para uma definição de servo diferente. Servo é o seguinte, nós somos o barro. O servo ele tem que ser moldável pelo mestre. Opa, então somos o barro. Nós temos que estar com a liga certinha. Não podemos estar muito mole nem muito duro, senão o olheiro não consegue trabalhar. Servo tem que sabe, aprender e saber responder às pressões. Então, quando o olheiro quer afinar um negócio, ele aperta, ele afina, quando ele alivia, aquilo fica grande, ele aperta de novo, aí ele comprime a mão aqui em cima e vai fazendo um buraco, né? Vocês já viram isso, né? Então, a descrição de servo é assim. Quando o olheiro termina de fazer uma obra, você já deve ter ido em casa de artesanatos, de cerâmica, essas coisas, aí você vê a prateleira cheia de jarros, essas coisas, moringas, né? E canecas de barros, aquela coisa toda, e você vê que está tudo empoeirado, está ali parado. Aquilo é obra do oleiro? É, do artífice? É obra dele. Agora, no reino de Deus é assim, nós somos o barro, Deus é o oleiro. Quando ele termina a obra, está pronta? Está pronta. Mas esse servo só vai servir para Deus se ele permanecer na mão do mestre. Ou seja, ele faz um jarro e o mestre fica com o jarro na mão, vai ali, põe a água, serve as pessoas, entendeu? Acomoda a água acabou, ele volta, está na mão do mestre, vai lá, enche de novo. É uma caneca? É uma caneca, mas essa caneca só vai ser útil se ela permanecer na mão do mestre. Você precisa de água na caneca? Eu vou aqui, o mestre está com a mão, toma. Sacou? Então, ser servo é ser moldável, ser ensinável e
permanecer, ser obediente e permanecer na mão do mestre. Sacou? Ser moldável, ensinável, obediente, mas permanecer na mão do mestre. Aí sim, o servo tem um valor inestimável para o mestre, tá ok? Deixa eu ver aqui, se era tudo isso mesmo. Deixa eu subir aqui. Essa descrição de mestre é tremenda, né? Lembra de Elias? Quando Elias desafiou os profetas de Baal, a fim de provar de uma vez por todas quem era o verdadeiro Deus, ele correu o quê? Grande risco ao ser o quê? A ser um servo de Deus. Por quê? Porque ele arriscou o pescoço, meu. Ele arriscou o pescoço dele ali, sendo servo de Deus, sendo obediente a Deus. Elias estava em desvantagem. Tinha centenas de profetas de Baal. Se Deus não tivesse demonstrado o seu poder, fazendo descer fogo do céu, consumido o sacrifício, como havia proposto Elias, então Elias teria o quê? Teria falhado totalmente. Isso provavelmente teria custado a vida do profeta. Elias preparou o altar do Senhor. Ele precisava ficar como Deus. Ele precisava ficar com Deus, Elias ficar com Deus e fazer tudo quanto Deus ordenara. Estava agindo em obediência à ordem de Deus e não com base em sua própria iniciativa, suas experiências, né, aquelas coisas todas. Ele foi para o lugar onde Deus o enviou, na hora em que Deus mandou, fez exatamente o que Deus ordenou, então Deus realizou o seu propósito através de Elias. Elias queria que o povo identificasse o Senhor como o verdadeiro Deus, e foi exatamente o que aconteceu. Agora, foi Elias que fez descer fogo do céu? Não, foi Deus. Não foi Elias. Né? O que Elias estava fazendo? Sendo somente obediente a Deus. Elias não era capaz de fazer o que Deus fez. Quando Deus realizou algo que só ele pode, quando Deus realiza algo que só ele pode fazer, todo o povo viu quem era o verdadeiro Deus. Ou seja, o objetivo foi alcançado, que é o povo reconhecer Deus, não reconhecer Elias. Por isso que o desafio é o seguinte: o Deus que fizer descer fogo do céu, certo? E consumir tudo isso aqui, esse será o Deus verdadeiro. Então foi assim que aconteceu com Elias. E é assim que tem que acontecer na nossa vida. As pessoas têm que ver Deus em nós, né? Somos um povo ativo, assim. Agora, quando chega nesse momento, a gente entra num problema muito sério, porque nós somos um povo ativo, né? E aí a gente quer sair que nem louco fazendo coisas para Deus. Mas entenda uma coisa, Deus não nos pediu para fazer nada para Ele. Ele diz aqui, penso que Deus está gritando no céu, não façam nada, nenhuma coisa. Não faça, melhor dizendo, não faça apenas alguma coisa. Fique aí parado, não façam nada, fique aí parado e iniciem um relacionamento de amor comigo, certo? Então, muitas vezes nós estamos nas igrejas, a igreja é cheia de ativismo, né? Tem ministério de... Não é que está errado, mas vira um ativismo. Eu tenho que chegar lá, eu chego numa igreja, vem cá, qual ministério que eu vou entrar, o que eu posso fazer, e não, porque nós temos que fazer isso, aí tem compromisso segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça... E é um ativismo louco e as pessoas não têm tempo para ter relacionamento com Deus. Deus não precisa que você faça nada para Ele. O que Deus quer fazer através de você. É diferente. Deus quer fazer através da sua vida. Ele não precisa que você seja um ativista. Ele precisa que você apenas seja um vaso moldável, ensinável e que permaneça na mão dele para ele realizar o propósito dele através da sua vida. É um universo de diferença. Olha só o que Jesus disse em João, veja bem. Porque tem muita gente que está fazendo ativismo e não tem relacionamento com Deus. Aí acontece isso, ó. Eu sou a videira e vós sois o que? A vara. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. João 15:5. Né? Você acredita nele? Sem ele você nada pode fazer. Eu já conversei com pessoas que chegam assim, vê uma pessoa totalmente com a vida destruída, a vida totalmente mundana mesmo, e fala, poxa, menina, eu te vi aqui no altar. Ô, pastor, eu vinha para a igreja, porque eu me amarrava e estar aqui em cima cantando, e eu achava agradável isso, só isso. Eu não tinha relacionamento com Deus, eu tinha relacionamento com as pessoas e eu gostava do ambiente. Cantava no altar direto, anos,
mas sem ter um relacionamento com Deus. Ela tinha o quê? Ela tinha uma atividade na igreja e não relacionamento com Deus. Deus quer que você conheça melhor através de uma experiência pessoal. Ele deseja ter um relacionamento de amor com você. Ele quer envolvê-lo nos propósitos do reino. Ele quer realizar a obra dele através de você. Você quer ser um servo de Deus? Descubra onde está o mestre, né? Pois é lá que você deve estar. Descubra o que o mestre está fazendo, pois é isso o que você deve fazer. Jesus disse, olha só o que Jesus disse, isso é tremendo, cara. Tudo que Jesus diz é tremendo e a gente tem mania de passar por cima daqui dos ensinamentos de Jesus. Ó, se alguém me quiser servir, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Se alguém me servir, o Pai o honrará. João 12, 26. Como é que eu vou seguir a Jesus se eu não estou com ele? Como é que eu vou servir a Jesus se eu não estou com ele? Ele está falando, você quer ser meu servo? Vem estar comigo, meu. Vem estar comigo, onde eu estiver você esteja. Comigo, o que eu estiver fazendo você vai estar fazendo. Isso é relacionamento pessoal, cara. Isso é relacionamento pessoal. E hoje o grande problema hoje é falta de amor, certo? Porque as pessoas entram, tem uma série de problemas, chegam pra gente com uma série de problemas. O fulano não obedece, fulano isso, aquilo, aquilo. Vem cá, qual o problema? O problema primeiro é o problema de amor com Deus que você tem que resolver. Mas por que amor com Deus? Vamos supor, meu filho é desobediente, fulano não é submisso à liderança, a mulher não é submissa ao marido e tal. O problema é o desrespeito e submissão? Não, o problema é a falta de amor. Mas como? Aquele que me ama, disse Jesus, faz a minha vontade. Qual a vontade de Deus? Né? A vontade de Deus, os princípios dele sejam seguidos. Se eu não estou seguindo os princípios de Deus e estou desobedecendo, significa que eu não amo a Deus. Porque ele falou, aquele que me ama faz a minha vontade. E o meu Pai o amará, e eu e o meu Pai viremos e habitaremos nele. Então, ao contrário é verdadeiro. Aquele que me ama faz a minha vontade. Significa que aquele que não faz a vontade de Jesus é porque não o ama. Então, qual o primeiro problema que muitas pessoas que estão me ouvindo agora precisam resolver? É o problema de amor a Cristo. Porque se você ama a Cristo, você vai obedecê-lo. Se você não obedece a Cristo, vive numa vida de desobediência a Cristo, é porque você ainda não ama Cristo. Sacou? Bom, um resumo rápido aqui para a gente entrar aqui, para a gente ir terminando. Para ser servo de Deus, preciso ser moldável e permanecer nas mãos do Mestre. Sem Deus, nada posso fazer. Com a atuação de Deus em minha vida, posso realizar o que Ele pode realizar, né? Quando eu descobrir onde o Mestre está, então saberei que é lá que eu preciso estar. Passo a conhecer a Deus pela experiência, à medida que obedeço e realizo a sua obra, ele realiza a sua obra através de mim. Então, é um resuminho aqui rápido para a gente, e vamos aqui pular para outra situação. Eu acho que não, eu já estou com um tempo já maior. Eu acho que não vai dar para a gente terminar essa fase aqui, mas eu tenho aqui mais alguns minutos e a gente termina. Vamos lá. Olha só. Deus age através dos seus servos. Ele escolheu fazer isso, né? Ele deseja operar no mundo através do seu povo. Você não pode ficar do jeito que você está e caminhar com Deus. Então, quando Deus te chama, deixa eu pegar aqui do começo. Ó. Muitas vezes agimos como se Deus mandasse a gente fazer as coisas e depois a gente fizesse assim, Senhor, agora me socorre aqui porque... Não, e a gente fosse fazer e te chamasse Deus quando precisasse. Não é assim. Deus nos convida para estar na obra com Ele, para fazer a vontade dEle, mas nós temos que permanecer com Ele, não só chamá-lo quando a gente precisa. Quando Deus quiser agir através de você, Ele precisa tirá-lo de onde você está e levar você para perto dele. Então, por isso que muitas pessoas, Deus tira da sua zona de conforto, do lugar onde ela está, e leva ele para outro lugar. Aconteceu com Moisés, aconteceu com Abraão, aconteceu com os discípulos, aconteceu com todo mundo. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos na nossa zona de conforto. E ali na nossa zona de conforto nós dominamos a área. Nós dominamos a área. E não é nesse estilo que Deus quer fazer. Deus quer que nós dependamos dele. Então, Deus vai te chamar, mas vai tirar você da sua zona de conforto, para que você o ouça.
para que você dependa dele, certo? Vamos lá. Mas antes de eu entrar aqui no exemplo de Moisés, eu vou dar uma parada. Chega por hoje, tá? Para não ficar muito extenso. E na próxima a gente continua. Não vai dar, talvez, para a gente fazer em 12 lições, mas não tem problema não. E a gente vai continuar nos encontrando. Então, eu espero você no próximo encontro. Você vai receber o link desse nosso estudo, desse nosso discipulado. E conforme for a situação, a gente vai ter lives, a gente vai poder conversar, você tem o meu contato e você vai poder conversar comigo. Na semana que vem nós vamos usar já o exemplo de Moisés, como Deus chamou Moisés, como Moisés respondeu a Deus e assim vai, ok? Muito obrigado pela sua presença e até o nosso próximo encontro.